Evangelho de João, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? E uns diziam: é ele, e outros diziam: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. E perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu: não sei. Meu Deus, em nome de Jesus, dirige a tua palavra para que dela saia vida e poder para o teu povo. Em nome de Jesus, e os que creem digam amém. Graças a Deus. Muito bem. Você sabe, é impressionante, mas no passado, dependendo da doença que a pessoa tinha, eles associavam a doença ao pecado. Então, por exemplo, o camarada, ele tinha lepra. Geralmente diziam que ele era leproso porque ele tinha pecado contra quem? Contra Deus. O camarada nasceu cego. Então eles diziam assim: ele nasceu cego porque alguém pecou e ele está pagando pelo pecado de alguém. Tanto é que é o que você acabou de ler comigo. Os próprios discípulos tinham isso na cabeça. Passaram diante do cego e falaram: mestre, vem cá, quem pecou? Foi ele ou foi os pais para ele estar nessa situação? Jesus disse: nem ele, nem os pais. Ora, se ele está cego, então vamos determinar a cura, vamos fazer um milagre. Muito bem. Você vê, a religião, ouça com muita atenção, não se ofenda. A religião é a coisa mais perigosa que existe no planeta Terra. Religião. Jesus não é religião. Por quê? Porque a religião faz a pessoa não pensar. A religião deixa a pessoa fanatizada. Por causa de religião, a pessoa coloca uma bomba no corpo e se explode dentro de um shopping. É verdade ou é mentira? Por causa de religião, a pessoa mata. Por causa de religião, ela morre. Por causa de religião, ela se expõe ao ridículo. Então a religião cega o entendimento da pessoa. Jesus não, Jesus vem e abre o entendimento das pessoas. Ele faz a pessoa pensar. Então você vê o que a religião fala sobre sofrimento. Em outras épocas, quando éramos espíritas, a religião dizia o seguinte: você está sofrendo porque você está pagando pelo que você fez numa outra encarnação. Olha só o cúmulo do absurdo. Você está sofrendo pelo erro de outras vidas, então agora você tem que pagar pelo que você fez na outra vida. É ou não é uma realidade? Sim ou não? Ou então diziam assim: não, é o seu karma. Você vai ter que aguentar, porque é o karma da sua vida, é o preço que você vai ter que pagar até você morrer. Então, quando a pessoa ela coloca isso na cabeça que é o karma, então já não há mais necessidade dela lutar, porque ela já se acomodou e se conformou em pensar que aquilo é uma verdade. Ou dizem assim: não, é a sua sina.
Sabe por que você está com esse câncer? É a sua sina. Olha, sabe por que você está cego? É a sua sina. Olha, sabe por que seu casamento é um inferno? Não é a cruz pesada que você tem que carregar. Então, a religião foi colocando um fardo mais pesado ainda nas costas das pessoas, de maneira que elas se acostumaram com o sofrimento. Está entendendo por que a religião é a coisa mais perigosa do mundo? Preste muita atenção. Aí, muito bem, as pessoas vieram para a igreja evangélica, vieram para o evangelho, para Jesus. Mas ela veio para o evangelho e continuou sofrendo. Aí ela chega até o pastor evangélico e pergunta: pastor, o que está acontecendo? A minha vida está assim, 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 assim. Aí o pastor olha para ela e fala: irmã, calma, você está sendo provada. É brincadeira. Você está entendendo o perigo da religião? Olha o perigo da religião. Você tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia, a intenção dela é fazer o ser humano pensar no que ele está ouvindo, pensar na atitude que ele vai tomar a partir do que ele está ouvindo de hoje em diante. Jesus passa pelo cego. Os discípulos já tinham na cabeça que ele era cego por causa de pecado, já estava na cabeça. O cego também, coitado, já tinha aceitado ser mendigo, ele se obrigava a pedir esmola, porque a única coisa que restava era pedir esmola, por causa da sua cegueira. Então dentro dele ele também pensava que era cego. Por quê? Ah, meu pai pecou, meu avô pecou, estou pagando pelo erro, fazer o quê? Vou ter que me acostumar assim mesmo. Os discípulos: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Jesus disse: nem ele nem os pais. Vamos acabar com essa conversa fiada aqui hoje. Nem ele nem os pais. Isso aí não é provação, isso aí não é sina, isso aí não é karma, isso aí não é cruz coisíssima nenhuma. Se ele está assim, então vamos usar a nossa fé, vamos determinar a cura. Eu sou a luz do mundo e eu posso trazer luz para os olhos dele. Mas o mais interessante de tudo, por exemplo, a Bíblia fala de vários cegos que foram curados, e cada um Jesus curou de uma maneira diferente. Você vê que Bartimeu vinha gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus só olhou para ele e falou assim: olha, a tua fé te curou. Acabou, ele já voltou enxergando. Os outros dois cegos lá de Mateus 9, diz a Bíblia que eles dois vinham gritando atrás de Jesus, e Jesus tocou nos olhos deles, tocou, e eles recuperaram a visão. Mas este cego foi diferente. O que Jesus fez? Cuspiu no chão, misturou com o pó da terra, virou barro, lama, lodo. Ele pegou aquele lodo, aquele barro, passou nos olhos daquele cego e falou para ele: agora você vai lá no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Se você fizer do jeito que eu estou mandando você fazer, vai dar certo. E eu estava pensando nisso. Por que Jesus também não disse para ele assim: ó, rapaz, volte a enxergar, a tua fé te curou? Mas Jesus fez questão de cuspir, fazer barro, colocar nos olhos, e até o tanque de Siloé, que é mais ou menos 1 quilômetro de distância. Para uma pessoa que enxerga 1 quilômetro é tranquilo, mas para um cego caminhar 1 quilômetro, você sabe que não é tão tranquilo assim, não é tão fácil assim. Seria muito mais fácil Jesus curar ele na hora. Mas eu entendi a mensagem do Espírito Santo. Jesus não estava apenas querendo curar a cegueira física, mas acima de tudo estava querendo curar o que, gente? A cegueira espiritual. É a cegueira espiritual que faz a pessoa se curvar diante de um pedaço de pau. É a cegueira espiritual que faz a pessoa idolatrar um homem. É a cegueira espiritual que faz a pessoa ficar repetindo as mesmas coisas todos os dias. E é essa cegueira que o Senhor Jesus veio para quê? Para quebrar. Desculpe, mas posso ser sincero, verdadeiro hoje? Ótimo, pelo menos eu não vou estar pregando religião, eu vou estar pregando o que está aqui na Bíblia. Muito bem. Pergunto eu: Deus criou o homem do quê? Bom dia, gente. Deus criou o homem do quê mesmo? Do barro. Mas o pó por si só, você não consegue fazer nada se você primeiro não molhar ele. Não é isso? Você já ouviu falar que Deus, ele pega um vaso velho e torna ele um vaso novo? Mas para fazer isso, primeiro ele tem que o quê? Quebrar o vaso velho, esmigalhar, e da mesma massa fazer um vaso novo. Mas para isso ele tem que molhar o vaso, para ele voltar, virar barro, e do barro ele moldar do jeito que ele quer.
Isso se referindo a nós, a nossa nova vida, ou por que não dizer o que nós chamamos de novo nascimento. Jesus queria mais do que curar os olhos daquele homem, queria tornar ele uma nova criatura. Então o cuspir no chão e misturar com o pó e fazer barro, na verdade é um símbolo de novo nascimento. O mesmo Deus que pegou o homem e criou o homem do pó da terra e formou essa criatura que é você e eu, complexa, com o pó da terra, ele também podia fazer daquele homem um novo homem a partir daquele momento, se ele obedecesse o que Jesus estava propondo para ele a partir daquele momento. Amém? Quem está me entendendo, levante as suas mãos. Obrigado. Então, você vê, qual é o processo para formar um vaso? O que precisa para formar um vaso? Ou qualquer coisa de barro? Tem algum oleiro hoje aqui? Alguém que trabalha com barro? Ninguém? Você precisa de 3 coisas básicas. Primeiro, precisa de pó, é ou não é? Precisa de água para misturar com pó e precisa de calor para fazer secar. Então, ou você coloca num forno, ou numa estufa, ou no sol mesmo. Então olha o processo do novo nascimento e o que Jesus queria com o rapaz. Cuspiu no chão a água da vida, misturou ao pó da terra, mandou ele caminhar no sol até o tanque. Então, para se formar uma pessoa, uma nova criatura, para uma pessoa ter uma experiência com Deus, para ela se tornar um vaso novo, ela precisa entender esse processo simples e rápido. Primeiro, ela tem que entender que ela é pó. Ela tem que entender que ela não é absolutamente nada, que Ele é tudo e nós não somos nada, independente dos meus títulos, independente do que eu sou, independente do quanto eu tenho conhecimento, ainda assim, diante do Criador eu não sou absolutamente nada. Então a primeira coisa, para que Deus forme uma nova criatura, ela tem que ser humilde. Ela tem que ser uma pessoa humilde, e a coisa mais difícil é você quebrar uma pessoa orgulhosa. É ou não é? Porque ela acha que sabe mais que todo mundo, ela acha que tem mais dinheiro que todo mundo, ela acha que se veste melhor que todo mundo, ela acha que é mais bonita que todo mundo, ela acha que fala mais bem que todo mundo. Então o maldito do orgulho impede Deus do quê? Entrar naquela criatura. Então a primeira coisa que o ser humano tem que reconhecer: meu Deus, olha, eu sou pó, eu não sou mais nada a não ser pó, eu vim do pó, e como está escrito em Eclesiastes 12, para o pó eu vou voltar. Eu fui criado do pó, meu Deus. Esse corpo se cortar sangra. O corpo do pobre se cortar sangra. E o do rico? E o do milionário? E o do bilionário? Ué, então qual é a diferença de um para o outro? O pobre, se morrer, depois de 2 dias, o que acontece? Hã? E o do rico? E o do milionário? E o do bilionário? E do artista? É? Do cantor? Do pastor? Do obreiro? E o seu? Então qual é a diferença? Está entendendo onde quero chegar? Todo mundo vai voltar para o pó. Então se eu não reconhecer que eu sou pó, meu caro, é impossível Deus trabalhar. Impossível. Então, primeiro, eu reconheço que eu não sou nada, que eu preciso de Deus para tudo, eu preciso de Deus para respirar. Quando eu acordo logo cedo, eu preciso dele para aquele dia ser uma bênção, para ele me proteger. Eu dependo dele para trabalhar. Se ele tirar o fôlego de vida, eu caio aqui em cima do altar agora. Eu não é? Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu dependo dele, porque a palavra que eu estou pregando não é nem minha, é de quem? Dele. Eu estou só emprestando a palavra que é dele num corpo que ele me emprestou. Então eu sou pó. Segunda coisa, este pó tem que se misturar com o quê? Água, lodo, saliva. Essa água, a Bíblia diz que a palavra de Deus é fonte de água viva. Então o que é a água? É a palavra de Deus. Então, primeiro processo, eu reconheço que sou pó. Segundo, dá licença, me curvo à palavra de Deus. Então ele está misturando a água sobre o pó. Esses dois juntos vão formar o quê? Uma massa, o barro. E depois que eu entendi que eu não sou nada, e que eu me curvo à palavra dele, que sem ele eu não sou nada, que ele pode dar a direção, que eu vou obedecer a direção dele, então aí sim ele faz a massa e começa o quê? Aí ele começa a moldar, vai fazendo cada barro, cada vaso com formato diferente,
mas todos feitos da mesma massa e pelas mãos do mesmo Deus. Amém? Quem está entendendo onde eu quero chegar? O Espírito Santo está dando um puxãozinho de orelha hoje, né? Mas fique tranquilo, pelo menos vai ser daqui uma nova criatura. Então tudo isso que eu estou falando até agora tem o que a ver com religião? Nada. Porque não é a religião que faz um vaso novo, não é a religião que faz uma vida nova, é Jesus que faz uma vida nova. Ele é o oleiro, ele sabe como trabalhar na massa e sabe como quebrar o vaso quando ele está muito duro. Então ele começa a moldar para que este vaso fique pronto. Depois que ele fez o molde do vaso, ele fez o formato, faltou a última coisa: calor, porque a massa ainda está muito fresca. Se ela não ficar num lugar quente para secar e ficar dura, enrijecer, então ela corre risco de ficar deformada. Então ele pega este vaso que acabou de ser moldado e ele fala assim: ó, vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Israel, durante o dia, quem já foi para Israel, quem não foi, Deus vai te dar oportunidade para ir, vai te dar condições. Durante o dia, no calor, é 45, 50 graus. É insuportável. O camarada cego, com o olho cheio de barro, coitado. E Jesus falou: anda 1 quilômetro, vai lá no tanque de Siloé. Não vai me dar um migué não é aqui em Betesda, é lá em Siloé. E ele sai com o olho cheio de barro, no sol, e o sol batendo naquela massa e o barro ficando o quê? Seco. Então, quer ou não, o que forma uma pessoa é muito mais o calor, o fogo, as dificuldades, é ou não é? Os problemas que ela enfrenta, o fogo que de vez em quando a gente tem que passar, para ver se esse vaso aguenta ou não. E dependendo do fogo, o vaso racha. Se tiver imperfeições, ele acaba rachando. Então, se a pessoa vai, poxa, ela reconheceu que é pó, ela se lançou sobre a palavra de Deus, Jesus falou: vai lá no tanque de Siloé, e ela não ficou questionando por que disso, por que daquilo, não. Ela fez conforme a palavra de Deus determinou. Ela foi, o calor está batendo, a coisa está ficando seca, está difícil, mas ela continua obedecendo aquela palavra. Então, meu caro, quando ela chegar lá no tanque de Siloé, é certo que a coisa vai acontecer, uma nova criatura vai nascer. Diga graças a Deus. Ele foi. Você leu comigo? Deixa eu achar aqui o versículo 7. Lava-te no sangue de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A velha criatura foi e voltou o quê? Uma nova criatura. A velha criatura era um mendigo e cego. Daqui a pouco volta o homem, já não era mais mendigo e nem estava mais cego. E os vizinhos começaram a perguntar: não pode ser, rapaz, é o mesmo. Mas é o fulano que eu conheço desde pequenininho, que era cego porque os pais pecaram. Olha o rótulo da religião. Não pode, rapaz, se parece com ele. Mas ele mesmo batia no peito e dizia: sou eu. O que aconteceu, rapaz? Um homem chamado Jesus colocou lodo nos meus olhos, lama, e falou: vai lá no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora estou vendo. Eu sou uma nova criatura a partir de agora. E é isso que o Espírito Santo pretende fazer na igreja. Muito mais do que curar a sua vista física, mas curar a sua vista espiritual. Muito mais do que curar o corpo físico, ele pretende curar o corpo espiritual, a alma, fazer de você uma nova criatura. Você entrou aqui de uma maneira, você veio ao tanque de Siloé, que é a igreja, você veio até o altar, você veio hoje se lavar em nome de Jesus, e o Espírito Santo vai derramar água viva aí agora, e você vai voltar para casa com uma nova visão, com uma nova vida, com um novo coração, e vai ter uma semana maravilhosa, porque o Espírito Santo vai agir na sua vida. Amém, gente? Esse é o intuito da palavra de Deus. O maior milagre que Jesus fez nele não foi curar os olhos, porque ele virou seguidor de Jesus. A religião jogou ele fora. Depois você pode ler o capítulo todo, que é muito longo, eu não vou ler tudo agora. Os religiosos jogaram ele fora, disseram assim: nós não queremos você. E Jesus foi lá e acolheu ele, trouxe ele para perto, ele virou discípulo de Jesus.
A religião exclui, Jesus traz para perto. Então hoje, o Senhor Jesus quer pegar este pó, que está se misturando com a palavra que você está ouvindo agora, que é a palavra de Deus, e Ele quer colocar a mão dele nessa massa aí, se você permitir. Ele quer fazer de você um vaso novo, quer transformar a sua vida, e quer que você saia daqui diferente. Amém? Enxergando quem é Jesus com os seus próprios olhos, e não pelos olhos que a religião te falou de quem era Jesus. A religião te mostrou um Jesus de olho azul, coisa mais linda. É ou não é? Uma pele sedosa, um nariz pontudo, um cabelo, coisa mais linda. Ele quer que você enxergue Ele como Ele é de verdade, dentro de você. Amém?